Graças a Deus por esta oportunidade. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, todos vocês que têm sido uma bênção para este canal, para as nossas vidas, têm orado por nós, têm compartilhado os nossos vídeos. Deus continue abençoando a sua vida, continue nos ajudando a pregar o Evangelho, compartilhe esses vídeos para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, chegue a mais lares, para que vidas sejam alcançadas através da pregação do Evangelho. Esse é o nosso intuito, levar o Evangelho às almas e que as pessoas possam se render a Cristo. Precisamos povoar o céu, esta é a grande verdade. Então, para esta edição do Projeto Amados por Deus, mais uma edição, louvamos a Deus por esta oportunidade. Para esta edição, eu quero convidar vocês para lermos um texto da Palavra do Senhor no Evangelho segundo escrevera São Lucas. Lucas, no capítulo de número 20, apenas o versículo de número 25, e é um versículo curto, um versículo pequeno que todos nós conhecemos, mas para esta noite, para esta tarde, para este dia, não sei se você está assistindo à noite, à tarde, de manhã, de madrugada, mas para este dia eu quero te convidar para a gente fazer uma breve meditação. Lucas capítulo 20, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa narrativa, essa informação, essa afirmativa, melhor dizendo, foi proferida por Jesus Cristo. Lucas está narrando um encontro de Jesus já em Jerusalém com alguns enviados dos sacerdotes e dos religiosos daquela época. Todos nós conhecemos, todos que são leitores da palavra de Deus sabem disso. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles eram inimigos de Jesus, eles fizeram de tudo para parar, para fazer com que Jesus parasse com aquela pregação, porque era algo que estava trazendo um problema sério para eles. Então eles não recebiam esse evangelho de muito bom grado, essa nova pregação, esse evangelho do reino, como Cristo mesmo havera proferido, e eles não receberam isso de muito bom grado e se tornaram grandes inimigos do Evangelho, grandes inimigos de Cristo. E por inúmeras vezes eles tentaram parar Jesus através de testes, de tentações, e o próprio Lucas vai dizer, e eles enviaram pessoas para tentar Jesus em alguma coisa, para encontrar algum erro em Jesus, para encontrar algum pecado, e agora eles estavam querendo tentar Jesus com relação ao governo romano, e eles enviam uma pergunta, é lícito, Jesus, a gente pagar o imposto a César? É lícito a gente ter que viver como escravo de Roma? O que é que você diz sobre isso? O que é que o Senhor fala sobre isso? E Jesus, conhecendo o coração deles, ele pede uma moeda, e ele diz: de quem é essa inscrição? A gente conhece a história, ele diz: de quem é essa inscrição, essa imagem que está aqui na moeda? E eles respondem: é de César. Então Jesus profere esse versículo que é bastante conhecido. Ele vai dizer: então dê a César o que é de César e a Deus vocês têm que dar o que é de Deus. Isso muito me chamou a atenção e por isso eu trouxe esse versículo para essa meditação de hoje, para essa edição do projeto. Por quê? Porque mais de 2000 anos se passaram, vamos dizer assim, não mais, porque se completaria agora na próxima década, mas quase 2000 anos se passaram aí desde que Jesus proferiu essas palavras, e naquela época as pessoas já tinham esse entendimento ou esse mau entendimento que não deveríamos, como servo de Deus, servir ao homem, obedecer às leis do homem. Então eles tinham essa preocupação e eles tinham esse cuidado de não diferenciar o que é de Deus, o que é da terra, o que é do homem, o que é do divino. E Jesus vai trazer esse ensinamento lindo em um versículo tão curto. Ele vai dizer assim: se isso aqui é da terra, se isso aqui é do homem, é do Estado, porque César representa o Estado, o governo, a lei terrena. Se isso aqui é da terra, então obedeça ao que é da terra, então sirva conforme as leis da terra. Mas não esqueçam que vocês também devem servir a Deus em tudo aquilo que for de Deus. Ele diz: dê a César ou dê ao Estado o que é do Estado, mas também dê a Deus o que é de Deus. E nos nossos dias a gente vê pessoas hoje que está tão mergulhado nas coisas da terra, tão preocupado com o governo, com a política e com tudo que envolve a economia, a democracia e tantas outras ciências políticas e econômicas, e
Tem pessoas que estão tão envolvidas com isso que esquece de dar a Deus o que é de Deus, o que Deus espera que a gente dê a Ele. Então Jesus traz esse ensinamento para as nossas vidas e eu quero trazer essa reflexão para a sua vida também, meu amado irmão, minha amada irmã. Né? Precisamos sim, não estou aqui dizendo que a gente não deve obedecer às leis dos homens, não estou aqui dizendo que a gente não deve honrar aos políticos, claro, aqueles políticos que têm feito um bom trabalho. Né? Não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com a economia, com a política e com tantas outras ciências que existem no nosso planeta, mas não podemos deixar de lado o servir a Deus, não podemos deixar de lado o desejo de ser adorador dos céus, adorador de Deus que criou os céus e a terra, né? Desse Deus que é criador de todas as coisas. Então o homem hoje está muito voltado para as coisas da terra e quando a gente olha para esse texto, a gente vê Jesus dizendo assim: cuidem das coisas da terra, se preocupem em honrar as coisas da terra, se preocupem em zelar pelas coisas da terra, mas também não esqueçam de fazer a parte divina, de servir a Deus, de agradar a Deus, de buscar estar em comunhão com Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Né? E hoje, como eu disse há pouco, muitas pessoas esqueceram ou colocaram Deus de lado. Nós não podemos fazer isso. Precisamos dar a Deus o que é de Deus. E isso tem que ser prioridade nas nossas vidas, porque em vários textos da Bíblia Sagrada, o próprio Jesus vai dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus. Então, o servir a Deus, na verdade, é a minha prioridade. Claro que eu não vou deixar, como eu já falei aqui há pouco e vou ratificar, não vou deixar de servir as leis terrenas, de obedecer tudo aquilo que foi estabelecido, né, dentro da nossa sociedade, porque nós vivemos em sociedade, somos cidadãos e como cidadãos temos direitos e deveres. Porém, esses direitos e deveres não podem ser maior do que a nossa comunhão com Deus, do que a nossa participação como servo de Deus na congregação de Deus, né? De servir a Deus, de ir para a igreja, de pregar o evangelho, né? De amar ao próximo, de fazer um trabalho social e um trabalho espiritual, né? Trazer almas para o reino. Então, tudo isso que é de Deus, eu preciso dar a Deus. Né? Tudo que Deus me convocou para fazer, eu preciso realizar. Né? Eu realizo o terreno, eu me preocupo com o terreno, mas eu também tenho que me preocupar com o espiritual, com aquilo que é de Deus. Né? Eu me preocupo com o material, mas eu não posso esquecer do espiritual também. Assim como eu preciso me alimentar, por exemplo, eu preciso alimentar o meu corpo, mas eu também tenho que alimentar a minha alma. E Jesus vai falar aqui: vocês podem fazer, pode dar a César o que é de César. Se é dele, dê a ele. Se as leis foram criadas para ser obedecidas, então obedeçam. Mas não esqueçam de obedecer às leis divinas. Não esqueçam de colocar em prática os 10 mandamentos, que são leis divinas. Não esqueçam de colocar em prática todas as ordenanças de Deus para as vossas vidas. Então eu deixo essa palavra para você, meu amado irmão, para você, minha amada irmã, você que está me assistindo nesta hora, eu deixo esta palavra para a sua vida. Dê a César o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Deus espera que o ser humano tenha esse reconhecimento. Eu costumo falar muito essa palavra. Precisamos reconhecer o amor de Deus, reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e reconhecer o nosso amigo Espírito Santo como o nosso consolador, como o nosso ajudador de todos os dias. Então, que possamos parar para reconhecer tudo aquilo que Deus fez por nós e sermos mais gratos, sermos mais adoradores e sermos mais servos de Deus, agradando ao Senhor em tudo e obedecendo a sua palavra. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo, nos ajude a pregar o Evangelho e não esqueça que Deus e que as coisas de Deus sejam prioridades na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa edição? E assim oremos. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te exaltar, Jesus, e te bendizer. Nesta oportunidade nós aprendemos, Senhor, que não podemos deixar de honrar ao Senhor. Ainda que venhamos a honrar as leis dos homens, ainda que venhamos honrar, Senhor, tudo aquilo que foi estabelecido aqui na terra, não podemos esquecer que há um estabelecimento também divino,
que há leis e ordenanças divinas que nós não podemos nos esquecer com relação à salvação, com relação à santidade, com relação à comunhão. Tudo isso, Senhor, deve ser estabelecido, ou melhor, foi estabelecido por Ti e deve ser obedecido. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar em prática, a dar a César o que é de César, mas também a dar a Ti, ó Pai, o que é Teu. A dar a Ti o que Te pertence, Senhor. Continua abençoando a vida do meu irmão, da minha irmã que está me assistindo nesta hora. Que o Senhor os visite neste momento, trazendo sobre eles, Senhor, a suficiência necessária, o suprimento necessário, Senhor. Supre, meu Deus, as necessidades do Teu povo nesta hora. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe. Esta foi mais uma edição, mais um momento para a gente meditar na palavra do Senhor. Espero que esta palavra possa tocar profundamente no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus.